Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma encrenca sistêmica. A minha avó é muito melhor do que a minha mãe. Não, a sua avó não é melhor do que a sua mãe. A sua avó é maior do que a sua mãe, é um fato, mas a sua mãe é a sua mãe. E, e ela deve ser vista como tal, e você deve tomar e acolhê-la como tal. O que acontece quando você olha mais para sua avó? Porque eu várias vezes já ouvi, ai, a minha mãe, eu tenho lá a questão, minha mãe é infantilizada, minha mãe, ela não é normal da cabeça, minha mãe foi muito ausente, mas a minha avó é minha mãe de verdade. Por quê? Porque essa mãe trabalhou, porque essa mãe se afastou, porque essa mãe se distanciou e acabou o quê? Nessa necessidade que ela teve de estar distante, ela entregou os filhos para quem ela mais confiou, para a avó. E muitas vezes a avó vai fazer do jeito dela e não vai dar bronca ou vai ser impositiva como a avó foi com a sua mãe. Ela vai ser uma avó mais legal. As avós são diferentes, elas são mais amorosas, mais carinhosas, porque é o filho, não é um filho dela. E aí, o que acontece? Elas acabam também tirando a autoridade da mãe. E com isso iniciam as tretas entre mãe e filha, principalmente. Os meninos, os homens, eu acho que eles obedecem mais mas as mulheres criam tretas e tretas graves. E aí, se você é essa pessoa que a sua avó é melhor que a sua mãe, ou que você sente muita falta porque a sua avó já foi embora, você pode estar gerando um grande problema nas relações afetivas. Você pode estar gerando um problema na sua carreira, nos seus ganhos financeiros, nos seus negócios, na sua realização pessoal. Porque quando você não toma sua mãe exatamente como ela é, não consegue enxergar como que foi a vida dela, o que ela fez para manter você, para você chegar exatamente onde você está hoje, você está sendo arrogante, prepotente, não enxerga um palmo na frente do nariz para reconhecer tudo isso. E reconhecer essa questão da avó passar por cima da autoridade da mãe e ir direto para os netos. Mas é problema da minha mãe fez isso comigo. Eu concordo, mas você precisa obedecer à hierarquia, senão você se torna irmã da sua mãe ou irmão da sua mãe. E se você se torna irmã ou irmão da sua mãe, lascou, porque você não tem um lugar. Se você não tem um lugar, você não tem força. Você não tem força. Sua força está comprometida. A sua força para quê? Para crescer, para criatividade, para força do trabalho, para prosperar, para seguir com a vida, para conexão com o divino, para espiritualidade. Você fica sem força ou com a sua força comprometida. Porque tudo isso que nós estamos falando é o lado masculino, é o lado pai, é o lado de executar, né? Sem contar as questões com dinheiro, sem contar as questões afetivas mesmo, muito afetivas. Você acaba muitas vezes trazendo um homem para a tua vida, principalmente as mulheres, tá? Isso é geral, mas principalmente as mulheres. As mulheres são as grandes questões, né? Essas questões estão ligadas às mulheres. Você vai trazer um homem para a sua vida para você tratar exatamente como você trata a sua mãe, ou para ter dele o que você não teve da sua mãe. E aí começam as relações que não são miragens, não são relações verdadeiro amor. Bom, eu vou parar por aqui, essa foi a treta. Eu quero que você me conte, como é que é a sua relação? Como é que é a sua relação com a sua mãe? Como é que é a sua relação com a sua avó? Como é que era? Como é que vem sendo a sua relação com a afetiva? Eu quero que você me conte aqui e eu certamente farei algum comentário. Curta, compartilhe. Eu quero saber
Como que você está lidando com isso? Um grande e fraterno abraço e até mais.